resolver casos clínicos, ou seja, o paciente que vai chegar no nosso consultório com as queixas e aí a gente vai organizar essas queixas no nosso pentagrama e fazer o entendimento dele como um todo para que a gente possa ter uma boa intervenção terapêutica, certo? Então vamos lá. O primeiro caso clínico trata-se de uma paciente do sexo feminino, 57 anos, então, meia idade. Então lembra lá quando a gente falou do meridiano do rim, que tem relação com o envelhecimento? Então aí a gente já pode ficar pensando em alguma coisa em rim, certo? Queixa-se de dor nos joelhos e lombalgia. Dor nos joelhos e lombalgia. Relata incontinência urinária de esforço. As dores pioram com o frio e melhoram ao realizar caminhada e pilates. Apresenta quadro crônico de rinite alérgica e tosse seca quando exposta ao frio. Então vamos lá, vamos por partes. Então sexo feminino, 57 anos, uma mulher, certo? Queixa-se de dor nos joelhos e lombalgia. Então lembra quando nós falamos lá a respeito dos 5 elementos? Quando a gente fala de lombalgia e a gente fala das questões relacionadas ao meridiano do rim, que tem as questões articulares, que está relacionado com o joelho. Então a gente vai já saber que se ela tem essas dores, ela tem um desequilíbrio no meridiano do rim, ok? O que está envolvido? Elemento água. Aí, logo depois, a gente vê que ela tem o quê? Incontinência urinária. Mais um desequilíbrio do elemento água. Então vamos lá, olha, vamos por partes para poder ficar mais fácil. Eu vou colocar a setinha para cima quando a gente tem excesso. E a setinha para baixo quando a gente tem condições de deficiência, certo? Pronto, aí vamos lá, a gente já sabe, então a gente sabe que aqui é elemento fogo, aqui a gente sabe que é elemento terra, aqui a gente sabe que tem elemento metal, elemento água e elemento madeira. Lembram disso? Beleza, qualquer dúvida com relação a isso, voltem lá ao módulo dos 5 elementos, certo? Pronto. Então a gente já sabe que a gente tem um desequilíbrio do elemento água. Vamos pensar, se ela tem dor nos joelhos, lombalgia, isso pode ser uma condição de excesso e pode ser uma condição de deficiência também. Mas nesse caso, olha lá, a dor piora com frio. Então se a dor piora com frio, quer dizer que a gente tem uma condição de deficiência. Isso já é um indicativo que a gente tem uma condição de deficiência. Olha lá, melhoram ao realizar caminhada e pilates. Ou seja, o movimento, que é uma condição yang, ela melhora essa condição dela de dor. Então a gente sabe aqui que a gente tem uma condição de deficiência do elemento água, certo? Se a gente tem, pronto, a gente já sabe que tem uma deficiência do elemento água. Apresenta quadro crônico de rinite alérgica e tosse seca. Geralmente quadros crônicos, a gente pensa muito também aqui no elemento água. A gente pode pensar nisso, condições crônicas, condições de deficiência. Aí, a rinite alérgica, tosse seca. Vamos lembrar? Lá no elemento metal, a gente tem quem de meridiano correspondente? Pulmão, intestino grosso, não é isso? Pulmão relacionado à pele, relacionado às questões respiratórias. Então, se ela tem um quadro crônico de rinite alérgica e tosse seca, a gente tem aí também uma condição de deficiência. Então, aqui, a gente vai colocar outra setinha de deficiência. Lembra que a gente falou lá naquele módulo, no módulo dos 5 elementos, que tinha a relação de dominação, onde um elemento é mãe do outro, onde um elemento nutre o outro, e uma relação de dominação, de controle, onde o avô controla, domina, diminui o excesso de energia, geralmente, do neto. Então vamos lá, olha, a gente tem a madeira, mãe do fogo, fogo, mãe da terra, terra, mãe do metal, metal, mãe da água, água, mãe da madeira. Aqui a gente tem desequilíbrio de 2 elementos. Os 2 estão em deficiência. Se eles estão em deficiência, como é que a gente pode
agir em termos de diagnóstico? A gente vai poder pensar que eu posso trabalhar no elemento terra, tonificando o elemento terra. Lembra lá que a gente falou, quando a gente tonifica a mãe, a gente melhora a energia do filho, e aí eu melhorando a energia desse, eu melhoro a energia desse. Eu posso agir no próprio elemento, então tonificando esses elementos. Lembra quando a gente falou que no elemento água, no meridiano do rim, dificilmente a gente tem condições de excesso e dificilmente a gente vai fazer sedação nesse meridiano. Então aqui vale a gente trabalhar com tonificação. Para quê? Para a gente melhorar a energia do elemento, melhorar a energia do meridiano, já que ela está em deficiência, ok? Então a gente pode agir dessa forma, tonificando a terra, a gente pode trabalhar no elemento direto, tonificando os próprios elementos que estão em deficiência. Agora a gente vai falar quais são as sugestões de pontos para o tratamento dessa paciente, certo? A gente viu então que a gente tem uma deficiência do elemento água, rim, bexiga, e a gente tem uma deficiência do elemento metal, pulmão, intestino grosso, certo? Aí o que a gente falou? A gente falou que pode tonificar elemento terra, baço, pâncreas e estômago. A gente falou que pode tonificar elemento metal e que a gente pode tonificar o elemento água. Então vamos lá. O que a gente vai poder usar? Eu posso usar o ponto Shenmen, né, para começar. Eu posso também começar fazendo o triângulo cibernético, Shenmen, rim, simpático. Também é uma possibilidade para começar, para a gente abrir a energia, né? Preparar a orelha energeticamente para receber os estímulos, é uma boa possibilidade. E aí eu venho com os pontos auriculares. O que eu vou poder fazer? Eu já falei até aqui, eu já tonifiquei rim, eu vou tonificar bexiga, certo? Eu vou trabalhar no elemento. O que eu posso fazer? Eu posso trabalhar pulmão 1 e 2 e posso ainda trabalhar intestino grosso. Pronto, esse é um bom protocolo de tratamento para essa paciente. E aí assim, a gente falou, né, se o paciente está realmente com dor, a gente pode fazer sim ponto... o triângulo cibernético, né, para poder melhorar a dor. E aí a gente pode usar pontos locais de dor também. A gente pode usar joelho, né, aí a gente vai fazer uma sedação, porque é um ponto local. E a gente pode usar coluna lombar, então região de coluna lombar. Posso fazer transfixação? Posso. Então o método da transfixação é uma boa forma terapêutica. Ou agulhamento, ou semente, ou esfera, são boas possibilidades terapêuticas, ok? Agora vamos para mais um caso clínico. Preste muita atenção nos detalhes. Quando você estiver lendo o texto do caso clínico, você vai ter que ver qual elemento que vai estar apresentando mais disfunção, qual sintoma tem conexão com determinados pontos de tratamento, e você vai lendo e já vai pensando naquilo que você vai utilizar com esse paciente. Então vamos nessa. Veja esse caso aqui. Paciente sexo masculino, 35 anos, crise álgica no ombro direito, relata que sofre de tendinite no manguito rotador de forma recorrente há 3 anos. Então, nessa primeira frase, a gente já viu que é um paciente que está numa fase aguda, né, numa crise álgica. Veja que ombro direito, tá, relacionado com tendões. Então, qual é o meridiano que a gente vai pensar aí para lidar com as questões de tendões? Né? O ombro direito, isso é também uma correlação até com a própria medicina ocidental. Né? Quando você fala de dor referida visceral, é a mesma coisa quando a gente está falando de meridiano também. O ombro direito ele corresponde ao fígado, né? Então você pode ter influência dos ombros pelo meridiano do fígado, tá? E você também tem aí a questão da lateralidade. Então, o paciente já tem isso de uma maneira recorrente, há 3 anos, né? Já mostra também que já tem um componente que pode estar envolvendo um desgaste
e pode estar envolvendo um caráter crônico dessa alteração. Vamos seguindo. Apresenta piora com o movimento e melhora com o repouso. Além disso, relata a sensação de peso no membro afetado. Esse é outro ponto interessante. Vejam só, se o paciente ele tem um quadro que piora com o movimento e melhora com o repouso, isso é um sinal que ele precisa da energia yin. Ele está num quadro mais yang, um quadro de mais excesso, então ele precisa de repouso. E o repouso justamente é aquilo que vai dar o conforto para ele, né? Então, o paciente tem apresentado, assim, outro ponto importante, olha só, o paciente relata sensação de peso. Toda vez que o paciente relatar para você sensação de peso, podemos ter aí já mentalizando um processo de umidade, tá? E umidade lembra que afeta preferencialmente o meridiano do baço, né? O elemento terra tem um fator patogênico de umidade, então os processos inflamatórios, sensação de peso, muito edema, isso aí já tem umidade envolvida. Vamos lá. O paciente tem apresentado comportamento de irritabilidade e agressividade, isso pela frustração de ter limitações funcionais. Vejam só, mais um ponto que leva a gente para pensar no fígado. A emoção do elemento madeira é a emoção da raiva, né? Então ele está irritado, ele está agressivo. Esse comportamento raivoso de irritabilidade, ele está associado a uma ascensão do fogo do fígado, tá? Então toda vez que você tem um processo desse e você já começa a verificar outras questões associadas, já vai direcionando você para a interpretação do que esse paciente tem. Então, o paciente também relata que tem gastrite, que piora nos momentos de raiva. Então, mais uma vez, olha só, você tem uma questão emocional causada pela ascensão do yang do fígado, né? Ou seja, o fogo do fígado, e isso, quando você tem o yang, você tem calor. Então, ele também tem calor no aquecedor médio, né? Já que o fígado também está no aquecedor médio, isso está envolvendo também o estômago. E ele relata que tem gastrite, e ela sofre a influência de quem? Do elemento madeira, né? Então ele tem um gastrite com um quadro emocional, e aí você vai entender que ele também tem aí presença de fator patogênico de calor no estômago. Vamos lá. Na variação da língua apresenta fissura central, laterais denteadas e sem saburra. Justamente tudo que a gente precisa para finalizar a nossa interpretação diagnóstica. A fissura central, a gente já viu isso lá na aula de avaliação. Quando a gente tem uma fissura bem no centro, né? Fissura é sinal de calor, né? E no centro é a área do estômago. Então a fissura central já está mostrando o calor no estômago que combina com o que a gente já entendeu que ele tem gastrite. As laterais denteadas são sinais de umidade, né? Um sinal de quando o meridiano do baço ele está com alteração, as laterais ficam denteadas, principalmente quando tem presença de umidade. E também as laterais estão sem saburra. Se a lateral está sem saburra, é sinal de calor. E se ele tem calor, ele tem fogo, né? Ele tem o yang elevado. E aí a gente já entendeu que esse paciente tem esse yang elevado. Então, agora que a gente entendeu tudo isso, vamos jogar no pentagrama cada uma dessas informações para a gente já pensar no nosso tratamento. Beleza? Então vamos lá. Então, começando lá, a gente viu que o paciente tem questões de tendão, né? Então, ele já tem uma degeneração do tendão, então ele tem um quadro de deficiência, quando eu falo de degeneração, porém ele está com um quadro inflamatório agudo. Se eu tenho um padrão inflamatório agudo, eu tenho aqui um quadro de excesso, um quadro yang. Aí você vai pensar, como é que tem duas setinhas, uma para cima e uma para baixo? Isso pode acontecer porque a gente tem características mistas. E a gente já falou, inclusive, que quando o seu paciente tem características mistas, você vai tonificar, vai sedar ou vai harmonizar? Harmonizar, não é? Então, ele já tem um sinal de excesso e um sinal de degeneração. Mas vejam só, essa questão da degeneração eu estou interpretando pelo tempo de patologia que esse paciente tem, tá legal? E geralmente pacientes quando apresentam sinais inflamatórios recorrentes a longo prazo, geralmente estão associados a um quadro degenerativo. Ok, então eu já vi aqui que tem um sintoma de elemento madeira, principalmente por conta do fígado. O paciente fala que tem irritabilidade, mais uma setinha para cima, frustração, irritabilidade, agressividade. Piora
com a raiva piora a gastrite que ele tem. Então aqui no elemento terra eu tenho o estômago e baço, então eu tenho um sinalzinho de excesso, tá? Principalmente por conta do calor. E na avaliação de língua reforça, né? A questão do calor que a gente tinha aqui, as laterais denteadas, e também tem a questão da umidade que a gente falou lá quando você tem a sensação de peso e tem a língua denteada. Então eu coloco aqui uma deficiência do elemento terra, no caso seria mais do baço, né, por conta da umidade. Então a gente tem mais informações que vão convergir. Nesse caso, esse paciente ele vai ter o elemento madeira e o elemento terra que estão em mais destaque, ok? Então, muitas vezes o seu paciente vai trazer mais informações de outros elementos. Esse é um caso que está direcionando para um padrão de sintomas, mas quando você estiver avaliando o seu paciente, você vai ter que buscar todas as informações adicionais. Então, baseado no que a gente entendeu aqui, nós precisamos harmonizar, né, o elemento terra e o elemento madeira. Então vamos lá, se eu quero harmonizar esses dois elementos, eu vou pensar aqui agora em quais pontos. Vou pensar no fígado, tá? Vou colocar um F significando fígado. Então eu vou harmonizar, então eu vou aqui harmonizar, beleza? Um Hzinho para harmonizar. Eu pensei no estômago, já que ele tem um quadro de gastrite, tem um quadro de mais calor, eu vou sedar esse estômago, ok? Então vou colocar aqui um S de sedar. E para o baço, já que ele tem sinais de umidade, tá? Sinais que mostram que está sendo atacado por um fator patogênico, eu vou tonificar o baço, que a gente vai chamar de meridiano baço-pâncreas, tá? Então eu vou tonificar, vou botar um T de tonificação. Então eu já tenho aí 3 pontos que eu vou colocar na orelha do meu paciente com essas funções, certo? E aí, o que mais que a gente pode estar colocando? A gente, além de estar colocando esses pontos para os desequilíbrios orgânicos relacionados aos meridianos, a gente também tem que tratar a questão da dor no ombro do paciente. Então, dentro da abordagem de tratamento, eu posso começar com o triângulo cibernético, assim como a gente falou no caso clínico anterior. O triângulo cibernético ele potencializa o tratamento da auriculoterapia, e além disso o Shenmen é um excelente ponto para analgesia. Então você começa com o Shenmen, você vai com o rim e o simpático, tá? Shenmen, rim, simpático. Logo em sequência eu vou utilizar pontos relacionados ao ombro. Então eu vou ter lá na fossa escafoide os pontos da articulação do ombro e ponto do ombro, tá? Como a região que é da cintura escapular, nós podemos pensar também em ponto clavícula. Então, olhando para a nossa orelha aqui de modelo, a gente tem a fossa escafoide, toda essa região, e da parte mais inferior é que nós iremos chegar nos pontos relacionados ao ombro, tá? Então eu posso ter aqui ponto clavícula, posso usar o ponto articulação do ombro, são pontos que são importantes. Lembrando que na face posterior da orelha nós teremos também pontos ombro 1, 2 e 3, que vai ser na região posterior do hélix. Esses são pontos importantes para tratar ombro também. Ponto fígado, a gente tem o ponto fígado na raiz do hélix, na porção superior, acima do ponto estômago. Você pode também utilizar a face posterior, ok? Então, esses são os pontos que a gente estaria usando, né? Shenmen, rim, simpático, o ponto do ombro, articulação de ombro, clavícula, ponto do braço também a gente pode estar utilizando, são os pontos que estão na fossa escafoide. A gente também vai estar utilizando o ponto fígado, ponto baço, que fica abaixo do estômago, baço, o próprio ponto estômago que está aqui no centro, ok? São esses os pontos principais para esse tipo de tratamento.